Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do Estrutura Cast. O último episódio, nós tivemos vários questionamentos e dúvidas. É porque a nossa audiência entendeu a importância que nós temos de proteger nossas edificações que estão envelhecendo. São muitos prédios, condomínios, instituições públicas, hospitais que estão passando por problemas e colocam apenas um band-aid. Eles não fazem a investigação completa. E para isso, nós estamos aqui hoje para falar novamente, conversar sobre a PL de 2019. É um projeto de lei que vai trazer a obrigatoriedade da inspeção predial. E para isso, nós trouxemos aqui a deputada Ana Paula Siqueira e o Luiz Otávio, que é o inspetor-chefe do CREA. Muito obrigado pela presença. E vamos direto à primeira pergunta, deputada. No processo da revisão desse projeto de lei, qual foi o ponto específico que deixou claro que Minas não podia mais adiar essa lei? Jordana, primeiramente, obrigada pelo convite estar aqui com vocês, Prazer. o Estrutura Cast. É sempre uma oportunidade singular a gente poder trazer ao conhecimento dos mineiros e das mineiras o que acontece na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sim. Eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, estou no meu 2º mandato como deputada estadual, sou aqui de Belo Horizonte, mas a gente tem uma atuação ampla, diversa, que perpassa várias pautas e várias questões na sociedade. E você disse muito bem, né? Nós estamos com as nossas edificações, tanto privadas quanto as que estão sob responsabilidade dos governos municipais, estaduais e federais, passando por um envelhecimento. E a gente sabe que isso é um risco silencioso, Sim. né? Porque vai ficando degradado, vai ficando sem cuidado, sem atenção. Nós, brasileiros, de uma forma geral, não temos ainda uma educação que nos leve a ter uma atitude positiva preventiva. Então, nós vamos ver o problema a hora que ele acontecer. E a hora que ele acontecer, nós vamos falar que ele foi uma tragédia, que matou 40, 200, não sei quantas vidas. E aí, pensando no trabalho que nós conhecemos da engenharia, que é uma das ciências mais importantes que a gente tem na humanidade, a gente refletiu um pouco sobre como antecipar esse cuidado com as edificações, evitando que elas que aconteça alguma situação adversa e que elas cheguem a prejudicar não só uma pessoa, uma família, como toda uma sociedade. Então, esse projeto de lei, que já está protocolado desde o ano de 2019, meu primeiro ano de atuação parlamentar, ele versa sobre a obrigatoriedade de inspeções prediais para que, assim, nós possamos antecipar situações de urgências, de necessidades, pensando ali quais as intervenções são necessárias para aquele prédio. Pode ser uma intervenção na parte hidráulica, pode ser na parte elétrica, pode ser na própria parte estrutural, mas que isso seja uma obrigação para a gente poder evitar tragédias anunciadas. E eu falo tragédia entre aspas, porque se os prédios não sofrerem, não passarem por uma inspeção que possa identificar um futuro problema, eles vão cair e a gente vai dizer depois que foi uma tragédia. Então, é um compromisso com a vida, aliado à ciência e à tecnologia. Claro. A engenharia, e você que é engenheira sabe, vocês já têm muitos recursos à disposição da gente evitar graves problemas. Ademais, queria também acrescentar, estamos vivendo agora um momento em que toda a humanidade, né, não fica restrito ao Brasil, mas nós estamos muito expostos a situações de mudanças climáticas. Ora muita chuva, ora muito sol, ora ventania, ora vulcões. Então, essas edificações que já estão ali sinalizando algum problema, com essas situações das mudanças climáticas, isso pode intensificar, né? Recentemente tivemos em Belo Horizonte uma forte chuva, que nós tivemos casas e até empreendimentos comerciais que tiveram seus telhados completamente arrancados pela força do vento. Se tivesse, né, uma inspeção, se tivesse já monitorado, não muito aconteceria. provavelmente não aconteceria. Evitaria esse problema. Evitaria esse problema, evitaria mortes. Então, a gente está protegendo a vida. Claro. O projeto, ele está protocolado na Assembleia. A gente trabalha para que ele possa ser melhorado, como já fizemos numa última audiência pública, que contamos com a participação do CREA, do Luiz e de outros
pessoas que são muito influentes e relacionadas com as questões de edificação, para que nós pudéssemos melhorar a escrita desse texto, para que, enfim, ele possa tramitar na casa, muito em breve, chegar ao plenário, ser aprovado pelos deputados e ser sancionado pelo governador. Então, nós estamos no meio dessa tramitação, mas o objetivo principal é trazer segurança em todos os sentidos para os mineiros e para as mineiras. Parabéns, deputada. Então, parabéns por esse projeto de lei e pelos outros que eu já tive a oportunidade de pesquisar, né? Então, Luiz, e é de grande valia, eu acho que o projeto, o estudo agora, para isso alavancar e dar condição, né? Para que isso realmente vire verdade na nossa vida aí, que nós estamos precisando. Luiz, de maneira objetiva, qual foi a contribuição técnica do CREA nessa revisão do PL, Luiz? Muito bem, Jordana. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Dividindo essa mesa com a Ana Paula. Estivemos aí desde abril, né, Ana Paula, numa força-tarefa para estudarmos essa proposta dessas minuta substitutiva de lei. Lembrando que nós instituímos um comitê pelo CREA, né, através de um convite do presidente, o Marcos Torres Gervásio. Foi um pedido do Confeia que pudéssemos criar esse grupo de estudos que veio a casar exatamente com a proposta do projeto de lei da Ana Paula. E caminhar junto com o legislativo, caminhar junto com uma proposta que vai atender exatamente a segurança, estabilidade, solidez, preservar a vida das pessoas, é a condição primária técnica das engenharias e da geociência. E nós tivemos um trabalho muito bem conduzido pelo Gabriel Nogueira, que é o nosso coordenador, junto com o Alencar. E nós estivemos ali durante esse período de praticamente 10 meses, né? Porque ele já tinha tido, antes de abril, algumas reuniões exclusivas, inclusive com a Ana Paula, porque nós instituímos a proposta do comitê exatamente para estudarmos as questões das particularidades. Mas um dos pontos positivos que essa proposta da substitutiva de lei, ela foi entregue para nós numa inicial pela Ana Paula com as portas abertas, para que pudéssemos exatamente colocarmos ela dentro daquilo que é técnica. Que a parte técnica ela é muito importante, né? Tem a social e tem fundamental. Exatamente. A técnica que é o que realmente precisa ser feito. E pensando nisso, o CREA criou, então, este comitê com profissionais da área técnica, atuantes nas inspeções, mas atuantes também nos sistemas e subsistemas. Tínhamos lá um engenheiro eletricista, um engenheiro técnico da área da estrutura, tínhamos ali um engenheiro mecânico, né? Nós temos uma parceria muito forte com a ABMEC, que também é a Associação Brasileira da parte industrial mecânica, que contribuiu muito, porque quando a gente fala de sistemas e subsistemas, uma das questões de uma edificação que tem maior risco é um elevador, né, que não deixa de ser uma periodicidade de inspeções necessárias que já existem em legislações específicas. Mas, voltando à sua pergunta, o CREA ele teve, então, esse intuito de sentar numa condição primária e não estudar apenas a proposta de lei que já estava tramitando aqui, através da autoria da Ana Paula, mas como também pegar todas as outras leis que já estão sendo aplicadas no Brasil, as normas técnicas, muitos grupos de estudos que já vinham caminhando ao longo do tempo, e sentamos e aplicamos ele não na realidade apenas de Minas, mas na realidade que nós vivemos hoje. As edificações envelhecem, nós temos sistemas e subsistemas novos, nós temos desempenho das edificações. Então o CREA ele teve esse foco, né, de criar esta proposta de lei juntamente com a equipe da Ana Paula. Nós tivemos também a equipe da Lohane, que esteve junto conosco, né? E o intuito exatamente foi trabalharmos esta proposta que foi levada com muito carinho através de uma audiência pública. Sempre lembrando que o foco ali é uma segurança jurídica, a viabilidade prática e um alinhamento com as normas técnicas nacionais. É isso aí. Obrigada, Luiz, né? Igual você falou, estamos nós aqui, porque o Luiz, ele trabalha com anomalias, né? E nada melhor do que um profissional desse para poder estudar um projeto de lei e ajudar, né? A colocar ali todas as cláusulas necessárias, né? E assim, Jordana, se me permite, Sim. Eu acho que a gente consegue também mostrar nessa nossa articulação o como que se constroem políticas públicas efetivas e pensadas no bem-estar da nossa população, né? Eu, enquanto legisladora, detentora de mandato parlamentar, deputados e deputadas são responsáveis por criar as legislações, verificar as que já existem, se precisa de alguma adaptação, fiscalizar o governo e pensar
no cuidado ali com o orçamento público e, ao mesmo tempo, abrir o diálogo com a sociedade. E esse é o exercício que o nosso mandato tem feito numa parceria muito forte com o CREA, que é a maior instituição, né, de responsabilidade técnica na área da engenharia, porque congrega ali vários segmentos. E a gente estabeleceu essa parceria convidando não só a instituição CREA, como outros parceiros da engenharia, como o parlamento, mas abrindo também essa discussão com os outros setores, públicos e privados. Inclusive, toda a estrutura do governo do Estado tem sido convidada a participar conosco dessas discussões fundantes da elaboração desse projeto de lei, para que, já com o olhar do Estado, em âmbito estadual, em âmbito federal e âmbito municipal, já se possa trazer para essa lei esses elementos que vão ser fundamentais para que não seja uma legislação de papel, mas que vai influenciar na prática das pessoas. Então, a gente vem mostrando também uma nova forma de se construir políticas públicas, de forma participada, de forma ampla, escutando o contraditório, tendo espaço ali para apontar, não, mas se isso acontecer, vai onerar aqui, vai onerar ali, vai ser feito assim, vai ser feito assado. Então, a gente quer achar um ponto em comum que seja bom para todo mundo, mas que garanta efetivamente a segurança das pessoas. Porque o projeto de lei ou a lei, eles não são, você vai explicar isso para nós, eles não são montados, né, como que a pessoa tem que fazer e pronto dentro da comissão. Né? Vocês têm que pegar opiniões para que isso gere uma governança excelente. Não pode ser ruim para uns e bons para outros. Não é isso? Todos têm que ter condição de cumprir essa lei. Exatamente. A gente sempre vai, né, às vezes, ter um grupo, né, alguém que pode não ficar tão satisfeito assim, mas o debate está aberto. Todas as pessoas que querem contribuir, a gente ainda tem espaço na tramitação desse projeto para absorver sugestões, para remanejar alguma outra que já foi pensada, porque o que nós queremos, ao fim e ao cabo, com o projeto, é garantir segurança para a nossa população. E o Estado, ele é responsável por isso. Porque se acontecer um problema com uma ponte, por exemplo, né? Nós temos um Estado gigantesco, uma das maiores malhas rodoviárias, né, do país, onde se trafegam pessoas de todas as regiões do país, todas as regiões circulam por aqui, passam por edificações que são responsabilidades, inclusive, do Estado, né? Tanto do Estado brasileiro quanto do... pontes totalmente sem inspeção. Passam por pontes que estão sem inspeção, que estão sem segurança, né? E não pode ser aquela brincadeira lá da ponte do rio que cai, não tinha isso? Não pode ser isso, gente. Tem que ser lugar de segurança. Se a gente não assumir isso como obrigatoriedade do poder público, isso não será feito. E a gente depois vai lamentar, deveria ter feito, poderia ter feito. Vamos viver o epitáfio. Só que esse epitáfio é sobre a vida de pessoas. E aí, depois, a gente vai só poder reclamar. Deveria ter feito. Não, nossa proposta é outra, Joana. É aquela história... Nossa proposta é vamos fazer. É aquela história que você estava falando comigo aqui nos bastidores. Ela estava falando sobre férias. Então, o gestor da família vai pegar o carro, vai dar uma olhada, vai fazer uma revisão com o mecânico para poder levar a família para passear, né? E as pessoas, a família mora nos condomínios, trabalham nas instituições públicas e não passam por inspeções. Complementando um pouco da fala da Ana Paula, eu acho até pertinente, né? Porque podcast a gente vai gravando e o que foge do script a gente vai acabando complementando. E eu acho pertinente deixar aqui aberto e até gravado que o comitê, juntamente com a equipe da Ana Paula, com a equipe da Lohana, nós trabalhamos desde abril até no final desse ano com uma construção técnica da proposta substitutiva de lei. E o que seria isso? Nós não sentamos e estudamos artigo por artigo apenas. Nós fizemos um seminário. Nós tínhamos mais de 150 pessoas no auditório do CREA. Nós trouxemos especialistas de outros estados. Teve aqui o Marcos Grossi, teve aqui o pessoal da PI Engenharia. Nós sentamos e ouvimos especialistas que falaram sobre inspeções prediais, diagnósticos em obras de arte especiais, pontes, viadutos, passarelas. Nós ouvimos e entendemos através do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que inclusive está dentro conosco aqui. Até faço uma sugestão para que você possa convidar o IBAP a estar aqui presente também no seu podcast. No script nosso. Muito legal. Nesse seminário contamos com a presença da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de representantes da Secretaria de Infraestrutura do Estado, né?
tinham representantes de prefeituras municipais, né, de outras prefeituras que também lidam com essa dinâmica de segurança nos seus municípios. Então, assim, é um trabalho articulado e amplo para que, de fato, essa proposta possa transitar com o máximo de segurança técnica e legislativa. Exato. Né, Até curso nós fizemos. O pessoal do pós-especialização, através da Ascender, que é uma associação de engenheiros do DR, trouxeram um curso de inspeção de obras de arte especiais. Nós ficamos 8 horas estudando como fazer as vistorias, as periodicidades. Então, por que é importante registrar isso? Porque não foi algo ou montado de uma noite para o dia, foi algo estudado que guarda relação não apenas com a situação atual da saúde das edificações, porque no final de tudo, o que mais nos interessa é a proteção à vida, é a proteção à sociedade. Tanto do poder público, do privado, quanto do CREA. O podcast nós montamos para a gente falar das áreas da engenharia diagnóstica. E neste momento, desde o 4º episódio, agora do 5º episódio, a gente, né, nós afunilamos e fomos para esse lado da lei. Vamos falar da lei já de uma vez, né? Profetizando. Profetizar. E eu acho que essa obrigatoriedade vai trazer vida. Com certeza, né? E aquilo, sempre, todo mundo sabe, né? A gente fala muito. É sempre muito mais barato prevenir do que remediar. Claro. Então, a gente está tentando, a gente tem trabalhado para poder implementar isso, né? Se a gente dá conta de prevenir, a gente vai ter menos gasto ali. A gente tem menos comprometimento com a estrutura, a gente tem menos comprometimento com a vida. E a gente quer também implementar uma nova cultura, né? Como a senhora bem colocou, quando a gente sai para poder fazer uma viagem, pegar um veículo, você vai fazer ali a inspeção. A gente fala de revisão, mas é a mesma coisa. Mas né? tem o óleo, vai tem o freio, inspeção, ninguém deixa de olhar. Tá com o pneu careca, tá com o freio, a lona do freio. Eu não entendo nada disso não, tá, gente? Eu só pego o carro e saio andando. Não, mas eu olho de repente isso. acontece de acabar a gasolina, eu não sei porquê, eu não fiz a inspeção. Não é verdade? Exato. Outro dia eu tava lá no trânsito, dei uma paradinha assim pra fazer uma reunião, parei com o carro ligado, de repente veio o sinal, a bateria vai acabar, ponto. Né? Não fiz ali o cuidado com o veículo. Mas, enfim, de uma forma geral, regra geral, vai fazer um deslocamento, pega-se o carro, faz a vistoria. Agora, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde os nossos familiares estão, a gente não tem essa consciência. Isso foi, inclusive, dito na audiência pública que nós realizamos recentemente, por alguém que estava compondo a mesa lá, não me lembro agora exatamente quem, porque eram muitos participantes. E isso me tocou profundamente, porque olha o tipo de cultura a gente também quer alterar a partir de uma legislação dessa. A cultura do cuidado, a cultura da prevenção, a cultura de você antecipar um problema antes que ele fique caro demais. Caro pela vida e caro oneroso. E nós não estamos falando só do caro e de resolver o problema, por exemplo, seja qual for a edificação, né? Que ela tiver uma altura representável, que ela chegue num ponto que ela não tem mais condição estrutural. E os vizinhos? Como é que vai fazer com os vizinhos? Então, todo mundo faz parte, né? Da nossa conclusão aí de predial, porque nós temos... São prédios. Nós já tivemos exemplos aqui em Belo Horizonte mesmo, de situações que afetam a vizinhança. Nós tivemos um prédio no Buritis que ficou ameaçado de tal forma, a estrutura dele, que ele impediu uma escola que era vizinha dela de funcionar. Uma escola que recebe crianças, né? E ficou impedido de funcionar ali. Então, ou seja, o prédio estava inviabilizado e o vizinho dele, que era uma escola, teve que ser inviabilizado também. Eu me lembro que eu tenho uma amiga que era mãe de uma criança que estudava lá. A primeira providência que ela fez, deu a notícia meio-dia no jornal, 1 hora ela foi lá e cancelou a matrícula do filho. Vou deixar meu filho aqui correndo risco. Então, você tem impactos que vão se sobrepondo. E por isso a gente precisa cuidar. Por falar em escola, deputada, eu vou falar aqui um exemplo meu, que eu trabalho para o município de Carrancas já há alguns anos, a Câmara Municipal, e da Câmara eu fui indicada para Sara Kubitschek, Escola Estadual Sara Kubitschek. As duas localidades, os dois imóveis, tiveram essa maldade no município de 5 mil habitantes de achar um profissional habilitado que fizesse a inspeção predial antes da proposta de reforma. E aí, o que eu venho falar? Que a Secretaria de Educação, no momento que eu fui contratada,
porque eu fui indicada pelo engenheiro da Secretaria de Educação, aí foi o supervisor, na hora do serviço pronto, o supervisor chegou e falou, o seu serviço é um plano piloto da Secretaria de Educação. Nós nunca ouvimos falar de um serviço prévio desse que se fizesse antes da reforma. O que a Secretaria e também a Câmara ganhou, né, com esse serviço? Foi colocado para eles os pontos que nem iam ser revistos na hora da reforma. Porque ia apenas chegar e o problema é na pintura. Iria olhar as ações, ou então emergenciais, aquilo efetivamente que apresentava Não, eles, risco. Né? Chamaram por 2 motivos. Um que era uma infiltração e o outro que era uma trinca. Desses 2, nós chegamos a olhar pelo menos uns 90 problemas que existiam na edificação. Com isso, eu quero até te parabenizar pelo seu projeto, pela sua equipe que está aqui, porque eu já venho acompanhando o Sindicom, que é o sindicato dos condomínios, né? Já há 6 meses, junto num convênio da BMEC, do CREA. Inclusive estive no CREA na sexta-feira, né? No 4º café com o síndico, tinha lá mais de 60 pessoas no café, Teve que trocar evento, o lugar, porque não tinha espaço mais. De tanto inscritos. Nós começamos a enxergar, inclusive, com esse movimento da proposta de lei, e aí nós vamos falar um pouco do privado, que o maior interessado, além de ser a sociedade, são os usuários das edificações. Só que nós temos 2 perfis de usuários das edificações. O usuário que ele é responsável pela edificação, que é o síndico, é o gestor do condomínio, e o usuário que é o morador, que poderia ir contra essa proposta de lei, porque vai estar desembolsando financeiramente um recurso que na maioria das vezes as pessoas não agem nas preventivas, querem agir nas corretivas. Mas esse movimento foi tão importante nos últimos 6 meses junto com o sindicato, porque em todos os eventos que nós palestramos, que a gente deu mentoria, que a gente explicou, criamos grupos de WhatsApp, as pessoas são a favor, não só da proposta de lei, como das inspeções, independente do custo, porque é aí que você identifica que a inspeção vai trazer exatamente o diagnóstico para uma ação. As pessoas não sabem o que é uma inspeção. Então, o que acontece no momento que você chega e fala o que é inspeção e fala assim, nossa, está querendo vender algo que não tem necessidade. Aí ele tem prioridades, ele tem a família, ele tem a festa de 15 anos do filho, menos a inspeção do lugar onde ele mora. E aí, em cima da sua fala, o que resulta uma inspeção? Um laudo. Sim. E é o laudo que é a ferramenta de instrumento para que os interessados possam tomar uma decisão emergencial ou preditiva ou numa ação preventiva. Então, tanto o público quanto o privado, ele precisa se munir-se de documentos. E para que você possa, independente se é numa edificação pública ou privada ou numa obra de arte especial, você precisa de saber como que está a saúde daquela edificação para tomar algum tipo de providência. Agora, o que não pode acontecer são edificações vindo à ruína e depois ter vídeos sensacionalistas, como a gente sempre vê. Como a deputada falou, de foi falar uma tragédia. Que tinha que ter sido feito. Não tem que ter sido feito. Se um veículo capotar e ficar diagnosticado que ele capotou, ou como aviões que caem, pega a caixa preta e mostra que houve uma falha de não sei o quê. Porque não foi feito as inspeções. Então, as falas precisam, de vez em quando, serem pesadas, para as pessoas entenderem que se você não fizer as inspeções no veículo, você pode sofrer um acidente, uma edificação pode vir à ruína. E quando vem a ruína, você mata pessoas, Daquela hora que eu estava falando sobre o nosso podcast ter ido por esse lado, eu acho que foi muito bom. E eu quero aqui solicitar que a deputada Ana Paula Siqueira nos ajude a trazer o Corpo de Bombeiro. Porque eu acho que é de grande valia. Porque eles estão no momento dos acidentes. Eles estão ali ajudando a uma vida, né, tirar do incêndio, que é normalmente de problema da edificação. Pois então, inclusive... está aqui um chamamento, né, uma solicitação que você faça um chamamento para um membro do Corpo de Bombeiro vir fazer parte de um episódio nosso, né, Alisson? Sim, a gente faz esse contato, né? Inclusive, eles estiveram prontamente atendendo ao comitê lá no CREA conosco, conversando sobre, falando dessa importância, porque realmente, se a gente vai chamar
de tragédia aquilo que poderia ter sido uma situação evitada. Então, até o emprego da própria palavra, né? Tragédia é aquilo que você não tem controle. Fazer... emergencial é que vistoria, já deveria ter sido feito... Já deveria ter sido feito antes, né? Antes. Então, a gente também trabalha muito nessa perspectiva. A gente vai acionar, tá? Vou fazer contato para que eles possam estar com vocês aqui no podcast. A gente quer que todo mundo participe. Agora, nós estamos trabalhando esse projeto na Assembleia, que é uma casa legislativa, que tem uma série de outras... inúmeras prioridades, inúmeros outros projetos. Nós somos 77 deputados, cada um apresenta uma quantidade grande de projetos. Eu tenho até a alegria de ser uma das deputadas que mais atuante, com o maior número de apresentação de projetos, também com o maior número de leis sancionadas aí nos últimos anos, né, aqui no Estado, leis que versam sobre a segurança, sobre a proteção e a oportunidade de uma vida digna para a nossa população. Eu não sou engenheira, eu sou assistente social, sou professora alfabetizadora, mas como professora alfabetizadora e assistente social, eu digo para vocês, esse projeto é importantíssimo, né? Porque depois, na hora ali, que a situação acontecer, a gente vai ser acionado para poder dar aquela assistência. Nas escolas, nas creches, e aí, já deve ter visto diversos. O que acontece? Eu vou contar até um particular aqui da minha vida, vou falar aqui um pouquinho depois que a gente seleciona aqui se a gente segue ou não. Mas o que acontece? O projeto, então, ele está apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Vou explicar um pouquinho como é que é o rito da tramitação, tá? Que isso é uma curiosidade que muitas pessoas têm. É o que eu ia perguntar. Eu falo, eu só te cortando, eu ia fazer essa pergunta, porque a audiência, eles têm que acreditar que vai sair. Sim. Então, eu quero que você fale exatamente isso. Os trâmites até a gente conseguir que isso vire lei, né? Para que todo mundo saiba que nós não estamos aqui falando que é só um projeto, não, que vai virar. E ainda perguntei da vontade que isso saia antes da eleição do ano que vem. Então, como que funciona? Quando a gente elabora um projeto de lei, ele é apresentado para a Assembleia, né, para a instituição que precisa acolher. Depois que ele é acolhido, nós já passamos dessa fase, ele vai tramitar por algumas comissões, no mínimo 3 comissões. Sim. No caso desse projeto específico, ele vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão. Essa comissão ela tem a responsabilidade de avaliar tecnicamente se esse projeto tem algum vício legislativo. E o que é esse vício? Se ele é de ordem federal, se ele for de ordem federal, ele não pode tramitar em âmbito estadual. Se ele tem algum problema mesmo na sua elaboração, que vai gerar alguma inconstitucionalidade para o projeto, tá? Sim. Depois que ele passa por essa comissão, ele está aguardando ser convocado para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, a primeira comissão que ele vai tramitar. Depois que ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que é feita, então, a análise sobre a constitucionalidade dele, se ele não tem nenhum problema constitucional, ele vai tramitar pelas comissões específicas temáticas. Nesse caso, ele vai passar pela Comissão de Segurança Pública, que vai tratar realmente de olhar a segurança do projeto de uma forma geral, e vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, que versa sobre os interesses econômicos desta pauta. Então, ele vai tramitar por uma comissão específica, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e 2 comissões de mérito, que são as comissões específicas, Segurança e Desenvolvimento Econômico. Ele está na CCJ nesse momento. Esse ano não temos mais tramitação, não temos mais apreciação de projetos. Mas eu vou trabalhar para que logo que a gente voltar do recesso no ano que vem, em fevereiro, a gente possa pautar esse projeto. Ali ele vai ser analisado pelos colegas deputados, são 7 deputados nessa comissão, que vão dar o seu parecer. Depois disso, ele vai para a Comissão de Segurança, ele vai para a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Superadas essas 3 comissões, ele vai para o plenário. E no plenário, ele tem a apreciação dos 77 de todos os deputados parlamentares, tá? Vai em 2 turnos. Então, ele vai ser apreciado em primeiro turno. Com o resultado daquela apreciação, ele volta para a comissão temática. A comissão temática faz mais ali algum ajuste, se necessário for, e ele volta para segundo turno em plenário. Depois que ele for aprovado em segundo turno no plenário, é que ele vai para a sanção do governador. Aí ele vai para a sanção do governador, o governador sanciona, vamos trabalhar para isso, né, Luiz? Isso mesmo. Sanciona ou veta, traz alguma recomendação de não permissão ou não acordo do governo.
pode ser votado de novo, e aí que ele se transforma em lei e que ele vai ser regulamentado. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer. Perspectiva boa para antes das eleições. Vou trabalhar para que até o período eleitoral do ano que vem, né, até julho do ano que vem, a gente possa avançar nessas comissões. E nós podemos ajudar levando esse assunto de grande necessidade, que é a obrigatoriedade da inspeção predial. Luiz, agora me responde em relação ao CREA, como que isso vai ser colocado para os donos dos imóveis. Primeiro a gente precisa de respirar, né? Porque a sequência que a Ana Paula acabou de dizer aqui agora é um percurso que a gente tem que seguir. Sabíamos disso. Não é só esta proposta de lei, todas elas... Mas o tempo passa que de um ano para o outro, a gente tira férias, na hora que você vai tirar de novo, que vai viajar, você fala o quê? Nossa, parece que foi ontem. Então, vamos seguir porque vai dar certo. E o primeiro passo de uma proposta de lei que vai virar lei é entender sobre ela. Isso. E já de há muito tempo falamos sobre saúde das edificações, sobre inspeções, sobre periodicidade, sobre negligência, omissão, sobre necessidade. Mas a lei, ela tem um texto. Ela tem um texto sobre quais edificações precisam submeter-se às suas inspeções e quais não entram, qual que é a periodicidade. Porque numa proposta de lei, ainda que nós estudemos normas para criar uma proposta de lei, as normas não deixam de ter valia, porque elas são agentes consultivos que vai balizar a nossa atuação profissional. Então, na proposta de lei, ela não fala como executar um trabalho, porque no final de tudo, o que a gente precisa entender é que vai existir uma peça técnica. E é esta peça técnica que é o laudo que vai entregar para quem nos contratar, seja o público ou o privado, qual que é o momento, naquele momento da saúde daquela edificação. E dentro desse conceito, então, o CREA, ele tem uma função primária que é fiscalizar o exercício legal e ilegal das profissões. Ele não entra na seara de verificar o conteúdo técnico da peça técnica. E isso precisa de ficar claro, porque isso já acontece. Então vai ser por intermédio de um selo. Aí o selo é uma proposta para que o Estado e os municípios possam... Porque quando a gente fala de uma proposta de lei, o mecanismo de fiscalização não pode ser definido por nós. O mecanismo de fiscalização, quem determina é o Estado e quem determina são os municípios. Porque nós sabemos bem que o nosso grupo de estudos, ele fez uma proposta estadual que também se presta um guarda-chuva para os municípios. E a gente entrega isso depois para que os municípios possam aderir e aplicar a sua minuta de lei e aplicar a sua lei nos municípios. Quando a gente fala selo, é como se fosse a RT. Porque a RT é um selo também, porém é um selo, é uma anotação de responsabilidade técnica que por trás foi executado um trabalho. Que tem um responsável técnico por aquela atuação. Mas o CREA, e aí tem que ficar claro para toda a sociedade, isso acontece na prática, o CREA não fiscaliza a qualidade dos trabalhos, ele fiscaliza a responsabilidade por aquele trabalho. Tem um responsável técnico naquela obra. Então, tanto o seu podcast quanto diversos outros momentos que a gente vai falar sobre a inspeção predial, a gente precisa entender que os condomínios, o poder público, o poder privado precisa captar profissionais que são experts. Porque se você não fizer um bom diagnóstico no seu veículo, ele pode te deixar na mão no meio da estrada e assim as edificações também podem vir à ruína. Então, ainda que na proposta de lei a gente vai falar sobre isso, que tem ali um conceito de a cada 5 anos após a garantia ser vencida, e aí a gente precisa de amarrar a garantia porque existe uma outra comissão que está tentando estender o prazo de garantia de 5 para 10 anos em edificações novas, isso já está acontecendo lá no Legislativo Federal, a gente precisa entender que o CREA, ele fiscaliza a existência do documento e do profissional responsável por aquele documento, mas ele não analisa integralmente o documento. Então, por que eu falo disso? Isso é extremamente importante, porque o condomínio, o poder público, o poder privado, os agentes que são detentores das obras de arte especiais precisam entender que o profissional expert contratado hoje, para nós que somos do conselho, chama-se atestado de capacidade técnica. Aquela pessoa que fez o trabalho e que alguém atestou que ele executou aquele trabalho através de uma RT ao CREA, e ele tem um atestado o CAT. registrado, exatamente. Aí ele traz a CAT para poder contratar expert sobre isso. E mais do que isso,
a gente precisa de entender que hoje não tem melhor marketing de mercado do que o boca a boca. É até interessante falar que a obra que é mais velha, todo mundo preocupa com a obra que é mais velha, mas tem as obras novas que dentro desse período de 10 anos que você está falando, ela é totalmente pertinente ser olhada pelo fato de que se o profissional não tiver a expertise de ter feito ou cálculo estrutural ou qualquer anotação de responsabilidade técnica que ele tenha tido naquele condomínio, ele pode trazer acidentes ali com a obra nova. Exatamente. Não teve aquele acidente de uma varanda, né, um alpendre, cedeu e uma edificação nova, né? Uma edificação nova e levou todas as varandas de baixo? Eu até acredito, e eu sei que é a sua proposta e é o seu projeto, a lei ela se aplica a uma inspeção predial. Mas existem outros universos no âmbito pericial da engenharia diagnóstica que precisa ter-se uma cultura do mercado contratar. Por exemplo, o mesmo vistoriador que faz uma inspeção predial, ele também faz um trabalho que o IBAP, inclusive, fez um estudo em Minas Gerais durante muito tempo, eu até participei desse grupo de estudos. Nós elaboramos uma norma técnica de vistoria de entrega e recebimento de obras da construção civil. Porque quando você pega ali uma obra de arte especial nova... A obra está nova, tem que ter um diagnóstico de entrega. Diagnóstico de entrega. Porque você vai casar memorial descritivo, e aí é lógico que tem algumas particularidades, né? Nós não analisamos sistemas e subsistemas na edificação nova, porque a gente sabe que isso faz parte da garantia. Mas ainda assim, estando na garantia, por que acionar uma garantia se antes da entrega já pode identificar falhas no processo construtivo? Então, tudo se presta a um diagnóstico técnico, por isso da necessidade da importância da técnica envolvida no meio de tudo isso. E por isso a importância de termos também uma legislação em âmbito estadual para dar toda essa condução para que, de fato, as coisas possam acontecer, que essas edificações possam entrar nesse sistema de vistorias, né? de fiscalização ali, com uma certa periodicidade para evitarmos aí, então, porque os problemas. Nós temos o CREA. O CREA, ele rege há décadas, né? E as pessoas respeitam. Aí vem o fiscal do CREA. Aí o fiscal do CREA faz a pessoa ligar para um amigo e falar, assina aqui para mim, porque senão o fiscal, o CREA vai me multar. Essa cultura que a gente precisa de eliminar. E essa cultura tem que acabar, porque essa lei, né, 242, que ela vai virar 242? Ela é 242, vai tramitar como 242 até ser aprovada em segundo turno. Continua. E aí, quando o governador sanciona, aí ela vira uma lei. Aí ela vai receber o número da lei da época, né? Tá. Então, essa lei que vai ser sancionada, né? Que nós vamos torcer para isso, ela vai juntar ao CREA numa responsabilidade maior dos donos dos imóveis. Pensando na qualidade de vida, na vida útil da obra, no investimento que ele colocou a vida inteira, o valor dele ali. Aí é o acha seguinte, que colocou o valor dele ali, está colocado, eu vou para outro. Tem que manter, né? A parte técnica, ela se atém exatamente naquilo que são condições técnicas de aplicabilidade da lei. Área mínima, imóveis de quais complexidades, qual tipo de edificação, mas as sanções e as penalidades, isso fica a cargo exatamente do Estado, ou fica a cargo do município que detém ali, obviamente, da lei. Então, o CREA, ele não vai multar a edificação por alguma falha ou na manutenção. Ele vai multar na falta do RT. Ele vai autuar pela falta do responsável técnico na necessidade de contratação para a realização da inspeção predial. Mas como que isso vai acontecer? A gente não sabe. Porque isso, obviamente, vai acontecer através de convênios, chamamentos, através de um diálogo que lá na frente tem que ter, que é o mecanismo de fiscalização. E isso é algo que tem que ser construído, mais uma vez, entre o Legislativo, o Executivo e o Conselho. E eu quero levantar aqui a questão que a deputada falou dos órgãos públicos. Porque a responsabilidade, né, da parte pública, ela é de grande valia. E as escolas não têm inspeção, e os hospitais não têm inspeção, nenhum órgão público. Eu estou falando que isso, quando o supervisor falou que o que eu fiz lá, que foi o método vida,
Eu fiz na escola Sara Kubitschek em Carrancas, ele falar que foi um plano piloto. Pois é. E aí, Jordânia, ó, recentemente, todo mundo viu circular aí as imagens e as denúncias do hospital, o maior hospital de traumas e queimaduras da América Latina, que é o Hospital João 23, impactado lá por problemas Anomalias. com as chuvas, né? Então, tinha água caindo do teto, passando pela rede elétrica, os pacientes tiveram que ser remanejados ali à pressa, quem estava esperando para cirurgia, quem estava esperando para ser atendido, quem já estava em tratamento. Então, você vê, você Duplamente coloca o problema, né? Das pessoas que trabalham lá e dos doentes. e dos que doentes, chegam. você vê, se foi um pânico total no pronto-socorro, problemas com a edificação. Não era um problema com os médicos, não era um Sim. problema com a política de saúde, era um Não era um problema de com falta de a remédio, de falta de edificação, aparelho. Era né? o problema da edificação. Que afetou aquelas pessoas. Eu estudei a minha vida inteirinha em escola estadual. Estudei numa das escolas referências à época, que é o Instituto de Educação de Minas Gerais. Aquela edificação rosa que tem ali em frente ao João 23, Sei, na área hospitalar sei. ali, aquele prédio bonito, Bonito. né? Ora, aquele prédio passou Parece um castelo. décadas com S em caixa alta, sem manutenção predial, sem revisão predial. O Instituto de Educação já recebeu mais de quase 3 mil alunos simultaneamente dentro daquela escola. Você imagina uma escola daquela magnitude recebendo uma quantidade de alunos como recebeu, sem fazer fiscalização, sem fazer manutenção. Hoje, você passa lá na porta, ele está com o tapume lá, está parado. Alas inteiras da escola fechadas por problemas estruturais. Já teve incêndio, já teve queda de pedaço de obra caindo por lá. Se esse prédio, que é um prédio modelo no estado de Minas Gerais, na capital, tivesse passado por uma inspeção predial antes, por um serviço de manutenção, de fiscalização, ele poderia ter tido as suas obras sendo feitas à medida, né, do possível ali, sem comprometer o risco de vida. Hoje nós temos quase que alas inteiras da escola fechada, parada. Ninguém pode entrar, o aluno não pode transitar. Sendo que esses alunos poderiam tá estudando lá se as obras tivessem acontecido a contento. Deputada, eu antes de me especializar em patologia das construções, eu fui muito tempo CLT. E neste momento, sendo CLT, as empresas de construção, elas entram em licitações. Então, eu participei demais de dar preço em licitações públicas que foram orçadas por engenheiros de dentro das instituições, de prefeitura, do que for, e todos fizeram os levantamentos em projeto da reforma. Então, assim, sem ir na obra. Então, no momento que a gente faz a visita de obra, quando você está participando de uma licitação, você vai lá e fala assim, mas você está falando que é para poder pintar aqui, mas aqui tem que fazer reparo estrutural total, né? Ah, não, isso depois faz aditivo. É isso que acontece. E como que você identifica isso? Através das inspeções. Então, você acabou de complementar a fala técnica mais importante em cima de uma visão de quem atua no poder público. É porque a deputada está aqui, por isso que eu estou dizendo isso. Porque não adianta nada você ter uma inspeção também se você não tiver o plano de ação daquela inspeção. Foi o que aconteceu lá, que o supervisor falou. Então, para eles, o meu trabalho lá na escola Sara Kubitschek foi, assim, número 1 mesmo, né? Ele falou inicial para a Secretaria de Educação, mas para aquela escola, nossa, a vida útil deles vai aumentar consideravelmente. E aí eu fico me perguntando, porque eu atuo indiretamente no poder público, né? Assim como você, a gente presta serviço para o poder público, e eu fico me perguntando, porque eu não estou dentro do governo do estado, eu fico me perguntando quantas escolas não estão nessa situação. E não é só a escola, ainda que seja do poder público. Quantos templos religiosos estão nessa situação? Sim. Quantas famílias passam por uma celebração de um culto ou de uma missa que está frequentando regiões, ambientes assim, que podem estar submetidos a um risco de ruína da edificação? Quantos hospitais estão assim? Muito bem levantado, Luiz. Mas nós tivemos Eu também. recentemente em São Paulo um templo que desabou no meio de um culto. Sim. Não foi? Eu também Isso já mesmo. participei de inspeção de 2 igrejas, mas foi uma questão Foi quando eu estava começando, e eu no interior, e eu não sou uma pessoa de ficar parada, e criei minha filha dessa forma, também de ficar olhando, e a gente na missa, e ela falou, mãe, olha ali.
E aí ela me mostrava, eu tive a coragem de falar com o padre, ele não entendia o que eu estava falando sobre inspeção, eu custei 6 meses para poder falar, para poder explicar para ele entender. E de lá nós começamos a fazer, e de lá eu já consegui uma outra, levando essa informação da necessidade da inspeção. Legal. E eu quero assim, aproveitar o ensejo. Existe na engenharia de condomínios o ATC, que é o assistente técnico condominial. Para prefeituras, para órgãos públicos, existe o contratado, que é o próprio engenheiro da prefeitura ou alguém. Por mais que esse profissional possa não ser da área da patologia das construções, mas é um engenheiro profissional. Sim. E ele tem ali uma cadeira de graduação. Mas tem muitos órgãos que precisam de contratar engenheiros para ter esse olhar. Então, por exemplo, cartórios, hoje fazendo análises de documentos que são técnicos, que o CREA, inclusive, ele fiscaliza ações assim. Né? Igreja, principalmente, imagina se você conseguir implementar um plano de manutenção nas edificações da diocese. A diocese contratar um engenheiro para fazer essas inspeções, porque com a lei acaba virando uma obrigação. Mas vamos eliminar a lei, ainda que o seu programa hoje seja sobre isso. A lei é um mecanismo de imputar uma responsabilidade obrigatória. Mas a vida que poderia ter sido por isso nós temos que levar essa informação assim? Para as pessoas aderirem, né? Conforme outros projetos de lei, né? Que a deputada estava me falando que tem. A gente tem, né, a obrigação, nós profissionais temos obrigação de levar, né, essa informação. Por isso eu estou aqui novamente falando. A Estrutura Cast está à disposição. E está muito bom, viu? Isso é muito importante. Aí, Jordânia, assim, para, né, também aproximar um pouco desse contexto das pessoas que estão todas nos assistindo aqui, né? Juntando também os pontinhos aí para entender a importância de uma proposta como essa aqui. A gente já falou aqui de escolas, já falamos de hospitais, já falamos de templos religiosos, né? Vamos falar dos nossos patrimônios, né? A gente tem museus, a gente tem grandes obras, grandes patrimônios históricos que estão com as suas estruturas ameaçadas. Se criar o hábito, a cultura de fazer uma inspeção predial, antes, elas podem perdurar por séculos. E aí, né, a sua filha, que já está mais crescida, os nossos filhos, que são crianças ainda, poderão usufruir disso. Exato. Agora, se elas não forem cuidadas, a gente tem lugares aqui que são milenares, a gente tem construções que são seculares. Se elas não forem cuidadas, elas vão desabar, vão ficar comprometidas. E aí depois elas vão falar, nossa, aconteceu uma grande tragédia e aquele lugar que teve essa importância histórica na construção dessa sociedade se perdeu. Sim. Não. O que aconteceu foi irresponsabilidade. Exatamente. O que aconteceu foi falta de compromisso preventivo. O que aconteceu foi empurrar com a barriga aquilo que poderia ter sido evitado. Então, acho que a gente precisa muito ter esse olhar, sabe? É claro que isso vai exigir uma disponibilidade de um recurso para poder fazer, mas antes a gente saber doenças. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente não procura ali, então, a melhor técnica, a melhor situação para a gente tratar uma determinada patologia, uma determinada doença. E aí você vai no médico, o médico vai te pedir exames, que são os ensaios não destrutivos, com os aparelhos que nós temos. Aí você leva o resultado no médico do ultrassom, do que você faz que ele pediu, e ele te dá a receita. Nós damos o laudo. Isso pois mesmo. Então, assim, eu acho que é um compromisso mesmo de uma nova civilidade, de uma nova responsabilidade de todo mundo. O gasto público com uma reforma, já com uma inspeção, ele é significativamente menor do que depois, na hora de um momento de tragédia. Sim, você fica gastando 2 vezes o preço. 2 vezes, 3 vezes. Né? E vai chegar no momento em que você vai comprometer uma vida, que qual é o preço da vida? E essa fala sua, ela é extremamente importante para o poder público. E aí, quando eu falo poder público, não são os agentes fiscalizadores, não só apenas na pessoa da deputada Ana Paula, mas as prefeituras, às vezes, contratam obras sem o diagnóstico real do estado de conservação porque quando a gente fala de plano de reforma, todo mundo fica, mas tem muita norma, tem muito conceito. Mas eu disse isso no seu último podcast, inclusive eu fiz um corte sobre essa fala. Falo isso em todos os eventos que eu palestro, para todas as mentorias. Eu falo assim, gente, não há como você construir uma casa sem você saber aonde vão as paredes. Não tem como você construir um muro sem saber da topografia. Planejar não tem como você tudo. iniciar uma reforma de pequena, grande, média monta sem fazer um diagnóstico. E mais, com dinheiro público.
Porque se você utiliza o dinheiro público sem o diagnóstico, você está sujeito a entregar um dinheiro de 300, 400, 500 mil reais e não saber como, ainda que sejam feitas as prestações de contas, não saber se aquele dinheiro vai dar exatamente para poder finalizar a obra. O que acontece na maioria das vezes. E vai diminuir os aditivos. Porque a programação o planejamento vai ser muito melhor. E não sei se você trabalha com perícias de desequilíbrio de contrato. Tem muitas perícias de desequilíbrio de contrato que a gente faz, que a obra ficou paralisada por um mau projeto entregue, por falta de planilha orçamentária, por falta de gestão e controle, porque não teve fiscalização efetiva. Mas antes de tudo isso, porque não teve um bom projeto. Pior é parar no momento crucial, e, em vez de continuar, não, tem que parar porque descobriu um problema estrutural e não tem dinheiro para poder resolver. Muito bem. Aí a obra fica inacabada. Isso mesmo. Já aconteceu comigo. Ou pior, não fazia parte do escopo do contrato. Aí você tem que paralisar a obra, abrir uma licitação para fazer uma investigação de um diagnóstico estrutural, para contratar uma empresa especializada para fazer intervenção, recuperação, reparo e repor. Uma para resolver o problema estrutural. E a DICA só continua depois que a DICA terminar. Isso aí, eu já... Tem muito isso. Agora, Jordânia e Luiz, todos podem participar com a gente aqui da tramitação desse projeto e do incentivo para que ele possa ganhar mais celeridade interna, né? Que interessante. Quem quiser participar com a gente pode entrar no site da Assembleia, www.almg.gov.br, vai entrar na parte de projetos, vai selecionar lá o projeto de lei 242/2019. Aí lá você vai ter um íconezinho que você pode aprovar o projeto ou não aprovar o projeto. Então, todo mundo que também concorda que é necessário investir esforços nessa questão da inspeção predial, dá um ok lá, marca como positivo, porque a soma dessas manifestações também nos ajudam a mostrar internamente para casa a prioridade que a própria população está dando à sua segurança. Luiz, minha e sua de ir lá. Vamos então, assim, quem não foi ainda, vai lá, visita, entra no site da Assembleia, clica no projeto e lá dentro do projeto você tem o espaço de você opinar. Então, isso é muito importante para a gente. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho na Assembleia, né, de todas as ações que a gente faz, pode também entrar no nosso site, www.anapausiqueira.com.br. Lá vai ver esse projeto e tantos outros, mais de quase 200 projetos que a gente tem apresentado na casa, que também podem ser apreciados e receber lá as manifestações. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @AnaPaulaSiqueiraOficial, e lá você acompanha o nosso dia a dia, toda a nossa tramitação, nossa luta lá pelos direitos da nossa população. Obrigada. O assunto é vasto, nós vamos ter outros episódios para poder a gente tratar, né, Luiz? Porque eu acho que tem vários elos aí que nós vamos poder chamar aqui para somar. Então, deputada, eu gostaria que você falasse para a nossa audiência aí o quão é importante a representatividade sua nesse projeto de lei, né? E conte comigo aonde precisar, porque não é só em relação a gente trabalhar. Eu acho que é em relação à vida. O Luiz falou bem, né? Por favor. É isso, gente. Eu acredito que esse é um projeto muito importante, necessário para o Estado de Minas Gerais. Ele não está desconectado de uma realidade individual do Estado, tem conexões com o que está sendo trabalhado em âmbito federal. A gente tem um projeto similar tramitando no Congresso Nacional, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E juntos nós queremos criar essa nossa cultura de fazer as inspeções prediais para gerar segurança, qualidade de vida e proteção para a nossa população. Então, é extremamente importante, quero que vocês todos possam nos acompanhar. Isso. E eu tenho certeza que Minas Gerais pode dar um passo à frente, né, dos outros estados, garantindo aí esse trabalho, que é um trabalho conjunto e articulado. Poderes em âmbito estadual, federal, municipal, com instituições como o CREA aqui e outras instituições correlatas, como com toda a sociedade civil. Então, é o parlamento a serviço, literalmente, da nossa população. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Luiz, por favor, de novo. Vamos Outra lá. vez, quero você aqui de novo para poder a gente, né, estar sempre aqui com todo mundo falando desse assunto. Olha só, depois nós vamos
ver, né, a proposta efetivamente, que ela vai ser traga ao público, ainda não foi traga ao público, porque precisavam submeter a uma avaliação, né, dentro de uma participação ali do próprio legislativo, né, juntamente com a sociedade dentro da apresentação que foi feita pela própria Ana Paula, que esteve lá junto conosco. Nós falamos efetivamente sobre a importância da inspeção predial e das obras de áreas especiais, mas dentro desse contexto no seu programa, que eu acredito que muitas pessoas ainda vão ter dúvidas, o escopo da obrigatoriedade, eu acho que é necessário, se faz necessário a gente falar ela aqui, porque faz parte, né, inclusive, do nosso momento de agora, em relação às obrigatoriedades, quais não estão obrigadas a submeter-se à inspeção. Eu acho que essa fala não pode deixar para depois não, porque senão todo mundo vai assistir o programa até agora 1 hora e ficou faltando essa fala. Então eu vou ter que pegar aqui a colinha, né, que eu acho que ela é importante. Edificações unifamiliares e bifamiliares e edificações com até 2 pavimentos e até 750 metros quadrados, desde que não sejam de uso coletivo, tais como hospital, escola, industrial ou de risco, elas não entram, nessa situação da inspeção predial. Mas não deixa de ser importante. Não deixa. Mas por que essa fala é extremamente importante? Porque no dia da nossa apreciação, na própria Câmara dos Deputados, tivemos alguém que disse sobre as casas, as residências, que a população não tem mais verba para esses recursos, que é mais uma taxa e mais um custo. E não é. As unidades unifamiliares ou bifamiliares, elas não entram nas inspeções prediais. Então, a sua casa, você mora numa residência, ela não vai entrar. Então, eles entraram negativamente em relação ao PL, pelo fato de que muitos não teriam dinheiro. Primeiro, pelo fato de desconhecer exatamente a proposta da lei, que eu acho que isso acontece com muita frequência. Não é o objetivo de estarmos aqui hoje. Sim. Então, olha só, edificações unifamiliares e bifamiliares. Então, casas residenciais ou residenciais de até 2 unidades não enquadram. Então, uma casa de 2 andares, uma casa de um andar único e de 2 andares não entra. Ou até mesmo uma casa de 3 andares com acesso interno, porque é um unifamiliar. Aí é. Entende? Então, e a metragem? E a metragem, ela é para a unidade unifamiliar e bifamiliar, 700. É desobrigada. Agora, edificações, é porque quando você pega a proposta de lei, toda lei tem muito isso, né? Você tem que ler ela toda, que senão você lê lá no primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Entende errado. Porque lá no primeiro, segundo e terceiro parágrafo fala muito sobre edificações comerciais, residenciais, institucionais, hospitais. E eu, inclusive, vou te mandar esse texto para colocar aqui no vídeo do YouTube, que eu acho para ficar muito claro sobre essa situação que eu acho pertinente. Mas na fala das edificações de até 2 pavimentos e até 750 metros quadrados, 750 metros quadrados é a nota de corte em área mínima, que até 750 metros quadrados essas edificações não submeterão a uma inspeção predial, desde que, aí vem outro artigo lá no final, que não traga nenhum risco à população. Então, se você tiver uma marquise e essa edificação tiver 40 metros quadrados, aí entra. Se tiver uma sacada e essa sacada tiver risco à população, porque é coletivo, aí entra. Então, tudo isso precisa ficar muito claro. Isso não quer dizer que você não tenha que olhar o seu imóvel. E a outra pergunta extremamente importante em relação à periodicidade. A periodicidade está vinculada aos 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, é um tempo suficiente para o poder público e privado... E vai acontecer de ter o auê e o caos mesmo. Porque quando você instaurar uma lei inicial, todas aquelas pontes, viadutos, escolas, templos têm que submeter-se à aplicabilidade da lei. Isso para nós vai ser até bom, porque vai ter muito mercado para engenharia efetivamente, né? Mas se você parar para pensar no sentido do depois, o depois você vai conseguir se organizar. Principalmente condomínio, não tenho dinheiro em caixa, mas você vai ter 5 anos para projetar financeiramente. O próprio município, o estado vai ter 5 anos para se projetar. Agora pensa só, isso são estudos. Você vai se projetar 5 anos para evitar que o gasto com a corretiva seja de 10, 15, 20 vezes mais. Porque nós estamos falando aqui de vida o tempo todo, mas nós esquecemos que uma manutenção, quando ela é na ação corretiva, ela é infinitamente mais caro. Então, às vezes, uma ponte, o dinheiro público pode estar sendo mal aplicado e mal usado. Foi isso que eu falei. Porque não houve uma inspeção para diagnosticar ali no início da doença uma deterioração. Ela diminui consideravelmente na hora de gastar o dinheiro público. E é isso mesmo. E mais uma vez agradecer, né? Estamos aqui junto com a Ana Paula, agradecer a você pelo convite. As portas do CREA sempre estarão abertas.
Nós temos o Marcos Gervásio, que é um amigo da Ana Paula também. Ele sempre teve essa condição primária de deixar a porta do seu gabinete aberto, de ter um relacionamento com os inspetores. Hoje, inclusive, e nós já criamos uma proposta para o próximo ano, eu ocupo a cadeira de coordenador do Colégio de Representantes Institucionais, que é um dos 5 órgãos consultivos do CREA. Então, eu coordeno esse grupo a todo o estado. Nós temos mais de 600 profissionais que representam o CREA nos municípios, Conselho da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Urbana. Cada município tem um inspetor. Cada município tem um inspetor, que é como se fosse o presidente naquela cidade. E mais os profissionais que representam o CREA nas comissões, nos grupos de estudos. E você é o inspetor-chefe? Hoje eu estou como inspetor-chefe em Divinópolis e sou o coordenador desse colégio a nível estado. E a gente sempre traz essa fala para a sociedade de que hoje nós temos um CREA diferente, um CREA mais participativo, um CREA mais colaborativo, um CREA que está do lado do profissional, que está do lado da sociedade. E mais uma vez agradecer a você por esse convite. Obrigada, Luiz. Deputada, muito obrigada aqui por a nossa audiência conhecer um pouco mais. E aqui nós estamos à disposição, igual eu falei, para que a gente possa alavancar, né, esse conhecimento, né, para a nossa audiência. Muito obrigada a você que sempre está aqui nos ouvindo. E se esse assunto foi pertinente, foi importante para você, que você veja os outros episódios e ative o sininho. Compartilhe com outra pessoa, que eu acho que é de grande relevância. Muito obrigada. Eu sou Jordânia Epifânio, especialista em patologia das construções, e aqui é o Estrutura Cash, levando informações para você.